Um comediante é processado, o post viraliza. De um lado, a defesa da liberdade de expressão, do outro, a acusação de discurso de ódio. Você já ouviu essa história antes, não é? Mas em meio a toda essa gritaria, a gente se esquece de fazer uma pergunta simples. Afinal, o que é o humor? Por que a mesma piada que faz uma pessoa gargalhar ofende outra profundamente? E a pergunta mais perigosa de todas: será que o problema é a piada ou somos nós? Antes de encarar essa guerra de narrativas e escolher uma trincheira, eu te convido a fazer algo diferente, investigar. Porque a origem do riso e, consequentemente, do humor é muito mais sombria do que você imagina. Para começar, um pequeno teste. Assista esses trechos a seguir com atenção. Não é pra magoar, é pra divertir. É. Por exemplo, essa coisa de gordo, hoje você não pode falar nada de gordo. Não. Eu adoro gordo. É gordofobia. Eu adoro. A minha irmã é muito gorda. Sabe aquelas gordas que fazem barulho do nada? Fala, tudo bem? Faz tudo. O que é isso? Ela vai nada. Ué. Quem toma 3 litros tem que sair de fralda, filha. Agora, se eu, 63 quilos, 62, preciso de 3 litros... 3 litros de água, imagina quantos litros de água não precisa a Graciane. É mais que o agronegócio, vocês estão entendendo? Na garrafa dela não tá escrito Bom Dia Sunshine, tá escrito Caminhão Pipa, é outra garrafa. E aí, gostou? Se ofendeu? E o mais importante, por que você reagiu assim? Toda essa discussão pública sobre os limites do humor me faz querer ir além do óbvio. Este vídeo não é sobre defender ou atacar ninguém, é sobre colocar o próprio riso no banco dos réus. E para começar essa investigação, a gente precisa de um guia, e o nosso primeiro é o filósofo francês Henri Bergson, que disse o seguinte sobre o riso há mais de um século atrás. No riso, sempre encontramos uma intenção dissimulada de humilhar e, consequentemente, corrigir nosso próximo. Forte, não acha? Em outras palavras, o riso é a arma social que usamos para forçar os esquisitos a entrarem na linha. É o bullying dos adultos disfarçado de diversão. Nós rimos do que não se encaixa, do que é diferente, para pressioná-lo a ser igual. Mas para entendermos a mecânica por trás dessa arma, a gente precisa descer mais um nível. É aqui que entra Arthur Koestler. No seu livro genial O Ato da Criação, ele colocou o humor e o riso sob um microscópio. Para ele, o humor é um choque entre duas linhas de raciocínio completamente diferentes e colidem de forma inesperada. Pense nessa história clássica. Um marquês encontra a esposa na cama com um bispo. Calmamente ele vai até a janela e começa a abençoar as pessoas na rua. A esposa desesperada pergunta: "O que você está fazendo?" E o marquês responde: "O Monsenhor está cumprindo as minhas funções, então eu estou cumprindo as dele." Nesse caso, nós esperamos a raiva, a briga. Esse é o caminho A, mas ele nos joga no caminho B, a lógica da troca de favores. A colisão entre esses dois caminhos é o que gera o riso. Mas Koestler descobriu algo crucial. Para essa mágica acontecer, para a tragédia virar comédia, é preciso um ingrediente secreto, uma pitada de agressão, uma dose de malícia e uma ausência total de empatia pela vítima. Ninguém sente pena do marquês traído, a gente ri dele. O humor, para existir, exige uma vítima. E mais, ele exige que a gente se sinta de alguma forma superior a ela. E se Koestler nos deu a mecânica, o filósofo Thomas Hobbes nos deu o combustível. E o combustível, segundo ele, é o nosso próprio ego. Hobbes escreveu: "A paixão do riso nada mais é do que a glória repentina que surge de uma súbita concepção de alguma eminência em nós mesmos. O riso é o som da nossa superioridade se manifestando. Rimos do caipira ignorante porque nos sentimos mais espertos. Rimos do homem acima do peso porque nos sentimos em melhor forma. É um impulso primitivo de autoafirmação. E é aqui que o nosso tribunal interno começa a falhar. Se toda piada precisa de uma vítima, por que só nos importamos com algumas delas?" Quando o comediante sai dos cortes do TikTok e vai parar nos noticiários, a gente sabe que uma linha foi cruzada. Mas será que essa linha não está torta dentro de nós? Pense com sinceridade. Você pode achar, com toda razão, que piadas que diminuem mulheres são inaceitáveis. Mas você ri da piada sobre um homem baixinho, ou sobre um português burro. A nossa bússola moral parece girar para onde o vento de nosso grupo sopra. A pergunta deixa de ser: essa piada fere alguém? E se torna: quem foi o ferido? E dependendo da resposta, nossa empatia liga ou desliga.
A defesa da dignidade humana vira uma guerra de torcidas organizadas. Se o seu grupo ataca o meu tem o direito de revidar na mesma moeda. Isso não resolve nada, é apagar um incêndio com gasolina, numa guerra cultural que não produz vencedores, apenas ressentimento. Então, voltamos para você, para mim e para nós. Agora que a gente entende essa origem sombria do riso, essa base na agressão e na superioridade, como encaramos a próxima piada? A questão não é criar uma polícia do pensamento, mas sim despertar um detetive interior, porque o verdadeiro termômetro do problema não é o comediante no palco, mas a plateia que o aplaude no escuro. O problema não é uma pessoa contando uma piada ofensiva, é o eco de milhares de risadas que validam aquele preconceito. Existe uma diferença fundamental. Uma coisa é rir do absurdo de uma situação, do choque de lógicas que Kostler descreveu. Outra, bem diferente, é rir da humilhação da pessoa, da glória repentina de se sentir superior, que Hobbes apontou. A primeira é inteligência, a segunda é um sintoma de uma sociedade que ainda se sente confortável diminuindo o outro para se sentir maior. Enquanto essa doença existir, tender ou 100 comediantes será apenas tratar do sintoma e não a causa. Será um show para massagear o ego de quem se diz justo, mas só enxerga o lado que lhe convém. E talvez a resposta final seja que não existe uma resposta, não existe uma lei, uma regra, uma linha definitiva. O que existe é uma tensão permanente, e a única forma de navegar nessa tensão é com um estado de vigília constante. A vigília do artista com relação à sua arte e a nossa vigília sob a nossa própria hipocrisia. O objetivo não é ter todas as respostas, mas sim nunca parar de fazer as perguntas certas. Mas essa é a minha reflexão. Agora eu quero ouvir a sua. Qual é a piada que já te fez rir e depois pensar? Será que eu deveria estar rindo disso? Deixa aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. E se esse vídeo fez sentido pra você, considere deixar um like e se inscrever no canal para me ajudar a continuar produzindo conteúdo assim. A filosofia é como um farol nessas águas turvas, e se você quer aprender a usar essa ferramenta para navegar não só por essa, mas por outras questões complexas, recomendo fortemente que você assista ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela.